Olha, eu acho no mínimo interessante como entre as muitas cinebiografias lançadas nesse último ano, muitos só chegaram ao Brasil agora, inclusive vários concorreram também ao Oscar em categorias de atuação, etc. Os Olhos de Tammy Faye com a Jessica Chastain, que chega agora ao catálogo do Star Plus e que rendeu a ela o tão aguardado prêmio da Academia de Melhor Atriz, a gente já vai discutir o merecimento disso mais adiante, foi um dos que menos despertou interesse no público brasileiro de modo geral, e tem uma explicação muito clara para isso. Enquanto você pega, por exemplo, o Spencer, da Kristen Stewart, o Casa Gucci com a Lady Gaga, até o Respect com a Jennifer Hudson e o Being the Ricardos com a Nicole Kidman, são filmes que, e aí eu tô pegando, claro, o lado mais feminino da coisa, retratam figuras que são de alguma maneira muito conhecidas ou interpretadas por pessoas muito conhecidas. Esse daqui é um daqueles que realmente o Oscar deu uma visibilidade considerável e por conta dos prêmios que ele ganhou, ele venceu também o prêmio de melhor maquiagem, ele acabou realmente sendo mais comentado do que em outros momentos ele seria. Antes de entrar em mais detalhes sobre Os Olhos de Tammy Faye, eu vou lembrar a você que por acaso ainda não se inscreveu aqui no canal, clique no botão de inscreva-se para se inscrever, também não se esqueça de deixar um like aqui embaixo porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. Lógico, também não esqueça de deixar o sininho das notificações ativado porque só assim você vai ser notificado toda vez que a gente postar vídeos novos aqui. E vocês também podem me acompanhar tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd, em que eu estou sempre falando sobre lançamentos que eu assisto ao longo das semanas. Olha, caso você nunca tenha ouvido falar na Tammy Faye, não se preocupe, não se culpe, porque eu pelo menos não tinha ouvido falar nela também até muito pouco tempo antes do filme começar a crescer na temporada e ser muito comentado, claro, por conta da interpretação da Jessica Chastain e também, naturalmente, por conta da maquiagem, das próteses dela que transformaram ela completamente. O fato é que a Tammy Faye foi uma das figuras mais importantes da televisão americana entre os anos 70 e o final dos anos 80, com o programa cristão dela, The PTL Club, que foi o que ela estrelou do lado do marido, o Jim Bakker, que cuidou de toda a parte da produção também, acabou se envolvendo em inúmeras fraudes, foi preso, quer dizer, um escândalo atrás do outro, mas o fato é que antes desse escândalo todo, eles tinham uma audiência notável, eles tinham um público muito fiel e que, quer queira, quer não, tornou eles muito, muito ricos com ligações diárias e com doações. Mas ela começou de fato a se tornar uma figura mais controversa nos anos 80, quando trouxe ao vivo no programa um pastor gay que tinha acabado de contrair AIDS, lembrando que anos 80, né, epidemia da AIDS pegando fogo nos Estados Unidos, e ela traz esse depoimento de maneira chorosa, de maneira afetiva, abraçando a comunidade totalmente e provocando naturalmente uma parcela considerável de fiéis ultraconservadores. Como eu cheguei até a comentar, o marido dela, o Jim Bakker, que contracenou com a Tammy Faye durante todos esses anos na televisão, foi preso entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90, período em que ela aproveitou para se casar de novo, na verdade, e ele, além de todos esses envolvimentos com fraude, com escândalos no sistema financeiro, etc., também foi acusado de assédio por mais de uma mulher e também rolaram vários boatos de relacionamentos dele com outros homens, que, claro, isso era considerado um escândalo para essa comunidade cristã, levando em conta essa posição dele durante tantos anos. Os Olhos de Tammy Faye, o filme, que foi dirigido pelo Michael Showalter, que é inclusive comediante, fez uma comédia romântica que foi bem elogiada, mas que eu acho ok no máximo, acho bem superestimado, que é o Doentes de Amor, The Big Sick. É um cara que tem um domínio muito interessante das interpretações e da caricatura desses personagens. Ele não esconde o interesse real dele em fazer da Tammy Faye e do Jim Bakker figuras muito divertidas de acompanhar de alguma maneira, mesmo que seja com as cenas mais dramáticas e mais, assim, histéricas do filme. Momentos em que eles estão se confrontando, assim, tudo tem um ar caricatural que é bem encenado de um ponto de vista de interpretações. Tanto a Jessica Chastain quanto o Andrew Garfield, que faz o papel do Baker, estão muito, muito bem nos seus respectivos papéis, levando em conta o que é dado a eles de um ponto de vista de roteiro e de direção. Naturalmente de maquiagem também. Chega um momento, inclusive, que você mal consegue identificar a Jessica Chastain ali no meio de tanta prótese, né? Tem uma ou duas cenas que realmente ela fica absolutamente irreconhecível. Mas assim, apesar desse elemento interessante, né, dessa ideia bacana de caricaturização dos dois personagens, Os Olhos de Tammy Faye não consegue de jeito nenhum fugir daquele padrão de cinebiografia norte-americana. Ele não consegue nem dar camadas verdadeiras à personagem de um jeito que você se interesse mais por ela, se interesse mais de saber quem ela era, por que ela sentia aquela vulnerabilidade, por que ela sentia aquela dependência de um marido que é tão abusivo em várias coisas. E o que eu acho mais importante de tudo, na verdade, é qual elemento na vida dela, né, ou pelo menos na mente dela, que tornou essa personagem esse ponto fora da curva na religião americana. Quer dizer, essa identificação mais forte, essa compaixão maior dela com o público LGBTQIA+, num momento tão difícil do país,
se deu exatamente por quê, sabe? O que é que está no coração disso? O filme não está interessado, o filme está mais interessado realmente nessa dinâmica do casal, nesses momentos de confronto deles e também, claro, nas cenas de televisão. Como o diretor já tem um histórico, né, de competência com essa questão da caricaturização, como eu falei, cenas que envolvem a reprodução, né, pelo menos a encenação desses momentos da TV acabam sendo mais inspirados do que algumas das cenas domésticas, né, do que algumas das cenas biográficas propriamente, porque ele realmente consegue, ele entende tanto a dinâmica da montagem dessas cenas quanto o tom verdadeiro, o tom fundamental da interpretação. Para mim, o momento mais icônico da atuação dela, e por conta disso do filme também, é justamente a conversa dela que eu comentei na biografia, com esse personagem que contraiu AIDS ao vivo no programa, porque é uma cena que o Michael Showalter consegue conciliar essa parte caricata da coisa com uma emoção verdadeira que você nem precisa explicar muito, mas você consegue sentir isso no trabalho dela. Em todo o resto, o filme realmente não consegue encontrar voz nenhuma, nem voz de um ponto de vista de encenação, de fotografia, é tudo absolutamente medíocre, tudo muito quadradinho, tirando a interpretação deles dois, parece que todo o resto é uma pasteurização só, inclusive no começo, quando a gente vai acompanhar 10 minutinhos da infância da Tammy Faye, é um momento absolutamente dispensável, que não contribui verdadeiramente para a gente conhecer ela de maneira mais profunda, e toda a parte final também é de uma covardia que eu considero até meio ofensiva para todas essas consequências mais pesadas na vida da personagem. Você vê as coisas desmoronando, mas você vê tudo desmoronando de um jeito muito brando. Tirando essa cara toda plastificada dela, que é realmente um mérito da maquiagem, não tem nada na direção de fotografia, no roteiro, que consiga tornar aquilo ali mais forte, mais engajante emocionalmente. Então é um filme realmente bem travado e bem protocolar. Ele encontra nesse núcleo aí da TV, né, esse elemento caricatural interessante, e ele tem como trunfo essas duas interpretações, né, que estão sobrevivendo no meio de tanta feiura da maquiagem. Então acho que o prêmio dela não foi injusto de maneira nenhuma, porque ela é uma atriz excelente e está muito bem no filme, mas sem dúvida nenhuma é um daqueles papéis protocolares que o Oscar continua adorando premiar, quando ela já poderia ter ganho por um trabalho absolutamente irretocável num filme infinitamente melhor, com A Hora Mais Escura.